Queridos, continuamos conversando nesse tempo tão diferente que tem desafiado a todos nós a revermos tantas posturas, tantos momentos na nossa vida. Eu queria, nessa oportunidade, estar conversando com você, falar um pouquinho sobre o capítulo 42 de Jeremias. É um capítulo enigmático e ele reporta muito um cenário parecido com o que nós estamos vivendo. Há pouquinho tempo, uma grande ação externa tinha acontecido na região de Jeremias, que foi a invasão dos babilônios através de Nabucodonosor. Foi uma invasão muito grande, foi algo de fora que veio com muita força e atacou Judá, cercou, trouxe o cerco, fechou a mobilidade, as pessoas sofreram muito parecido com esse cenário que nós estamos enfrentando nesse primeiro semestre de 2020, que é a presença dessa pandemia. De modo gigantesco, ela chegou como Nabucodonosor chegou com seus exércitos e cercando toda aquela região de Jeremias, de Judá, e eles sofreram muito. Foi uma época muito difícil. Um remanescente sobreviveu. O capítulo 42, ele conta um evento com esse remanescente, com o que ficou. E eu tenho certeza, porque Deus é bom, que alguma coisa vai ficar. Deus nos preserva da destruição total. Apesar de tantas lutas, tantos problemas, eu e você podemos pensar num Deus que preserva. Uma das bênçãos do Senhor, às vezes não é nos dar ou evitar que a gente perca. É a bênção da preservação. É o que Deus preserva para que algo novo aconteça na nossa vida. E um grupo permaneceu, um grupo remanescente, suportou aquilo. Jeremias estava entre eles, não era muita gente, foi os que ficaram na terra. Foi aqueles que sobreviveram àquela ação externa. E aí então o rei Nabucodonosor, ele deixa um representante, Gedalias, que ele é atacado numa rebelião interna promovida pelos amonitas. Enviaram um homem terrível para poder causar o mal. O capítulo 42, ele narra, o 41 também fala sobre isso, Ismael, patrocinado pelos amonitas, fez essa ação e ele mata Gedalias e ele cria um caos, porque deu um pânico no povo dizendo, e agora? Como é que Nabucodonosor vai reagir a essa rebelião? Será que ele vai nos atacar? Então eles começaram a viver não só o problema causado pelo fator externo, mas a desorganização interna. Nesse avanço da pandemia, nós começamos a ver essas dificuldades internas, essas rebeliões internas, esses questionamentos, o tédio, a angústia, a depressão, a tensão nas famílias, uns atacando os outros internamente, quanto mais dentro da nossa alma, quando as coisas ficam ainda mais desorganizadas. Por isso, hoje eu queria caminhar dentro desse momento com algo impressionante. Aí eles tomaram a decisão. Será que nós descemos para o Egito ou ficamos aqui? Descer para o Egito naquela época, que era uma das culturas mais avançadas do momento, e sempre foi, o Egito teve sempre à frente como cultura na antiguidade, representava segurança, mas uma segurança humana. E eles então procuraram Jeremias e falaram, nós vamos para o Egito ou não vamos? Jeremias pediu um tempo para orar, consultar o Senhor sobre essa proposta, e trouxe uma resposta de Deus, quando Deus disse, não desçam para o Egito. Está aí nos versos 21 e 22 do capítulo 42 de Jeremias, claramente o Senhor fala assim, não desçam ao Egito. Não desçam ao Egito. O Senhor claramente deu a ordem, mas Jeremias disse, vocês não vão obedecer, porque vocês estão tomados pelo pânico, pelo medo, pelo imediatismo. E ficar naquela situação, mas crendo no cuidado de Deus, não vendo um cenário em volta favorável, mas uma fé favorável, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas é tão interessante o alerta que Deus deu para evitarmos uma escolha ruim numa época como essa. Que escolha ruim é essa? Escolhermos soluções humanas, próximas, decisões muitas vezes precipitadas,
A precipitação é uma grande amiga da solidão, das dificuldades, desse tempo terrível, não é? E muitas vezes ela começa a atuar nessa hora. E é isso que eu quero cercar na sua vida. Não deixe que o alongar desse tempo te afaste do lugar de luta, mas onde está a bênção do Senhor, onde sua fé está operando. Não escolha ir para o Egito, não escolha soluções humanas, práticas, aparentemente boas, sabe? E Deus tinha razão quando avisou. 20 anos depois, porque eles desobedeceram a Deus e obrigaram, inclusive Jeremias, a ir para o Egito. E 20 anos depois, o próprio Nabucodonosor ataca o Egito, causa grande destruição, a Babilônia ataca 20 anos depois e destrói o Egito, ou seja, Deus tinha razão. Talvez você pense, não, a melhor solução agora talvez seja essa, tomar uma atitude ou buscar uma rápida resposta. Pode ser uma armadilha para a sua vida, quando isso escapa da sua fé e fica só na horizontalidade, na questão humana. Creia no Senhor, creia. Daqui a pouco tudo isso vai passar. O Senhor estava antes dessa pandemia, está depois dela. Outras que aconteceram no passado, a humanidade se levantou, como eu já disse várias vezes, e nós vamos nos levantar também. Olha o aviso do Senhor no verso 17, claramente colocado, para que não descessem ao Egito. O Senhor fala assim: aqueles que fizerem um propósito no coração de ir para o Egito, ou morrerão pela espada, ou pela fome, ou pela peste, e nenhum deles escapará dessa realidade que virá sobre eles. Interessante que o Senhor mostra 3 grandes perigos nessa decisão egípcia, vamos dizer assim, humana. Segurança humana, resposta puramente humana, contrária muitas vezes à fé, à palavra de Deus, quando fazemos concessões assinadas pelo desespero. Primeiro ele avisa, Egito é um lugar de guerra. Espada aqui, outras versões falam em guerra, é um lugar de divisão, de tensão. Não se iluda achando que a médio prazo isso vai trazer bênção, vai trazer problemas para depois da pandemia. A pandemia passa e vai ficar esse problema, vai ficar esse compromisso, vai ficar essa decisão. Não só palavras que falamos durante a pandemia são perigosas, porque a pandemia acaba e as palavras continuam, mas decisões egípcias, humanas, trazem problemas. O Senhor avisa, olha, o ambiente egípcio é um ambiente de guerra, é um ambiente de espada. Ele fala também que é um ambiente de fome. Fome é insuficiência. Fome é uma tristeza, uma incapacitação no sentido que você não vai ter o suficiente. Fome é ter acesso, mas não o suficiente. É aquilo que você não atende à sua real necessidade. Então fome vai além de não comer, fala de insuficiência, fala não vai resolver, não vai resolver. Pode adiar, pode remediar, mas a solução vem com a bênção do Senhor e a graça dele e a sombra dele sobre nós. A terceira coisa que ele fala é doença ou peste, em algumas traduções como a minha. Aí não é uma questão de tensões ou divisões, não é uma questão de insuficiência. A doença nos incapacita, nos limita, ela nos mostra menores. Toda pessoa doente fica imediatamente limitada nos seus movimentos, nas suas ações, ela debilita. E o que o Senhor está dizendo que vai trazer uma debilidade, vai trazer uma fraqueza, vai trazer uma incapacitação, talvez de resolver para frente, uma falta de capacidade para o próximo passo. Quero desafiar você que está me vendo nessa hora a repensar talvez suas decisões ao longo dessa pandemia e evitar a tentação, a grande tentação de escolher o Egito numa hora dessa. Não vale a pena. Várias vezes na Bíblia que o Egito foi escolhido, sempre trouxe essas coisas. Trouxe divisão, trouxe tensão, trouxe insuficiência, falta de, e trouxe incapacitação ou falta de condições para fazer com saúde para frente, para sair dessa pandemia melhor do que entrou nela. Ela não vai ser um tempo depressivo, será um tempo criativo.
temos trazido essa palavra. Eu não sou um otimista irresponsável ou alguém que não quer ver o problema. Eu não estou laçado pela negação ou refém da abstração, não. Eu tenho a consciência da palavra de Deus. Eu tenho a certeza de um Deus que diz que estaria comigo e com você todos os dias. E todos os dias envolve dias também de pandemia. Quero abençoar você. Continue escolhendo obedecer a Deus. Continue escolhendo ficar numa terra instável, mas com um Deus estável. Na certeza de que o Senhor vai continuar cuidando de nós. Receba essa palavra. Seja bênção. Seja abençoado. Eu sou o pastor Zezinho aqui de Belo Horizonte. E creio mesmo na bênção do Senhor para todos nós. Deus te abençoe.